Salve Maria, irmãos. Eu sou o irmão Trovão da Fraternidade Combatentes na Fé. Estamos aqui para falar um pouco da nossa obra, da nossa missão. Patrono da nossa fraternidade, São Luís Leão de Montfort, São Francisco de Assis. Nós também estamos baseados no nosso carisma, na visão de Dom Bosco, quando ele teve uma revelação da barca da igreja, o Papa na frente, junto com toda a igreja, os bispos e os cardeais, e várias barcas pequenas contra-atacando a igreja. De repente surgiu no meio do mar duas colunas, a Eucaristia e a Virgem Maria. Em cima dessas duas colunas, a Eucaristia e a Virgem Maria. E aí a igreja não naufragava por causa dessa força divina. A igreja que é realmente divina e que ela está baseada em Mateus 16, 18, prenda tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então esse é o nosso carisma. Nós temos a cor que Deus deu para nós, para a nossa fraternidade. Foi o preto, foi o cinza. O preto porque nós viemos, o cinza porque nós viemos da cinza, e da cinza vamos voltar, e o preto porque nós morremos para o mundo para viver inteiramente para Deus. Mas também geralmente estamos sempre com a cruz, com o rosário, cumprindo ali as palavras de São Luís Leão de Montfort, do Tratado da Verdadeira Devoção, onde ele falou que nos finais dos tempos, os cristãos, os filhos de Nossa Senhora, andarão com a cruz na sua mão e com o rosário na outra, e com o nome de Jesus e Maria em seu coração. Às vezes as pessoas perguntam, por que irmão Trovão? Irmão Trovão foi numa quaresma onde eu fiquei retirado durante 40 dias, e aí Deus falou ao meu coração: eis que te dou um novo nome. Então, a partir desse momento, eu tive esse nome de irmão Trovão. Assim como Deus mudou o nome de Abrão e virou Abraão, Sarai virou Sara, Jacó virou Israel, Simão virou Pedro, Saulo virou Paulo, assim também Deus mudou também o nome e dá um nome novo, o nome de uma identidade da missão, do anúncio, da palavra, da pregação. No Antigo Testamento também, quando Moisés subia para orar, falar face a face com Deus, como está lá em Êxodo capítulo 34, versículo 28, que Moisés passou 40 dias e 40 noites na presença do Senhor. Deus falava com Moisés face a face, e Moisés entendia Deus. Mas o povo que estava ao pé da montanha escutava os trovões. O trovão é a voz de Deus para o povo. O trovão é a voz que chega ali estrondando. O trovão é aquele que também leva o temor de Deus, como diz o livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 7. O temor é o princípio da sabedoria. Também no Novo Testamento, os apóstolos Tiago e João eram chamados de Boanerges, no aramaico, que significa filhos do trovão. O trovão também é aquele que vem acompanhado da chuva, da bênção, e a chuva é a fertilidade que fertiliza os corações com a bênção do Senhor, assim como diz a palavra de Deus em Isaías 55. Assim como a chuva cai e não volta sem produzir o seu fruto, assim a palavra do Senhor, ela não volta sem ter produzido o seu fruto. Então esse é o nosso carisma, realmente de anunciar a palavra, de resgatar os mistérios da igreja, o exemplo dos santos, estar em comunhão com o Papa Bento XVI, que nós possamos cada dia mais ser essas pessoas de Deus. Nós somos uma fraternidade que já temos 5 anos de caminhada, 5 anos caminhando com o Senhor, 5 anos na diocese. Primeiramente nós estávamos na diocese de Salvador, vinculada à cidade de Salvador, com o primaz Dom Geraldo Magela e o bispo auxiliar Dom Gregório, que nos acompanhava. O Papa Bento XVI instituiu uma nova diocese, que é a diocese de Camaçari, onde nós temos agora o nosso bispo Dom Carlos Petrini. É ele que nos acompanha, nos dá formação, vai na nossa casa, nos pastoreia e nos dá autonomia como missionários da igreja para trabalhar. Nós estamos sob a custódia de um bispo, nós estamos sob a custódia da Igreja Católica Apostólica Romana.
Quando nós falamos no nome, não no nosso nome, mas no nome da igreja, a igreja que foi instituída, a igreja que Deus deu um envio para os apóstolos e a igreja que tem transpassado esses séculos. Então nós temos aí feito esse trabalho de evangelização. Eu passei por muitos lugares, a minha história tem 11 anos de conversão, a minha conversão se deu no ano de 2001, onde eu tive um encontro pessoal com Deus. Fui uma pessoa que andei por caminhos errados, tive envolvimento com drogas, bebia, mas de repente eu tive um encontro pessoal com Deus e Deus mudou toda a minha história. E aí cumpre a palavra de Deus de Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Hoje nós vivemos o período da graça, o período que na palavra grega diz kairos, o tempo da graça. É esse tempo que nós vivemos e nós tomamos posse. E a graça passou e eu abracei. Como diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 12, versículo 15. Não deixeis passar a graça de Deus. Eu tomei posse dessa graça. Santo Agostinho diz, eu tenho medo desse Jesus que passa e não volta mais. E eu tomei posse das promessas do Senhor, daquilo que Deus queria fazer na minha vida. Depois eu fiquei 1 ano e meio ainda com os meus pais, depois fui para São Paulo, fiquei 2 anos na comunidade ID do Juninho, que foi uma bênção para mim, maravilhoso. Fiquei morando com o Cal e depois eu tive uma experiência também na Toca de Assis, fiquei 3 meses, já estava querendo almejar a vida consagrada. Depois eu tive um primeiro momento que eu já começou Deus a trabalhar no meu coração a fundação da obra, lá em São Paulo, em Jundiaí. Foi quando eu comecei, fiz uma experiência de 5 meses como combatentes na fé, mas ainda eu era muito imaturo, as pessoas que estavam comigo também eram muito maturas, não sabiam o que queriam, e de repente eu entrei numa crise, veio muitas dificuldades, muito problema, muita tribulação. Eu falei que fundação não era para mim e eu fui para a Fraternidade O Caminho, do Padre Gilson. E lá eu me identifiquei muito com o carisma, eu fiquei 3 anos e meio na Fraternidade O Caminho, mas sempre essa vontade, sempre o chamado de Deus dentro do meu coração, falando realmente para iniciar uma obra, para iniciar uma fraternidade, para iniciar uma missão. E eu relutei muito comigo mesmo, no meu coração, dizendo que eu não queria. E aí foi quando, de repente, eu estava na Amazônia, fui pregar na cidade de Candeias, que é hoje, atualmente, onde nós residimos, uns 50 quilômetros da cidade de Salvador. E aí o Frei nos chamou, o Frei Pedro, dos franciscanos conventuais, e falando que era a vontade de Deus. E aí foi quando eu voltei para a Amazônia, uma irmã também, a irmã Cida, ela também pegou e falou que Deus tinha, se eu não tinha vontade de fundar uma comunidade, sem eu ter falado nada com ela o que tinha acontecido na cidade de Candeias, que o Frei estava confirmando que era a vontade de Deus. Foi quando eu percebi que o grito de Deus estava soando e não tinha mais como eu correr. Mas eu decidi escutar a voz de Deus e tomar posse dessa missão tão maravilhosa. Um carisma é um grito do coração de Deus e é uma resposta para a igreja. E aí foi quando eu fui para a cidade de Candeias, onde eu fiquei na obra da Imaculada uns 10 dias com o Cal me dando uma força, um apoio. Depois eu fui conseguir uma casa onde eu fiquei 3 meses na Providência. Essa casa, ela não tinha água, eu tinha que pegar com o vizinho. Ficamos 3 meses tomando banho de cuia sem água, não tinha geladeira. Tudo que tinha que comer tinha que ter sido consumido na hora. E assim foi a nossa vida começando do zero, nossa vida começando do nada. E aí hoje a fraternidade tem se expandido, a fraternidade tem avançado e nós temos alcançado muitos objetivos, muitas graças. Então que você também possa vir fazer parte dessa obra. Talvez você tenha um chamado, talvez você tenha uma vocação, que queira realmente viver a palavra de Deus, meu irmão. E nós, da Fraternidade O Caminho, nós optamos, da Fraternidade Combatentes na Fé, nós optamos pelo caminho da porta estreita.
de entrar pelo caminho da porta estreita, aquela que Mateus capítulo 7, versículo 13 fala: entrai pelo caminho da porta estreita, porque lá que espaçoso é o caminho que leva à perdição. Nós não queremos, meu irmão, ter uma vida fácil, nós não queremos ter uma vida luxuosa, nós optamos em viver a suma pobreza, nós optamos viver aquilo que está na palavra de Deus. Quando perguntava para Francisco quem eles eram, eles falavam: nós somos penitentes, queremos viver o Evangelho. Qual é a sua regra? O Evangelho é a nossa regra. E hoje nós atualizamos a palavra de São Francisco: o Evangelho é a nossa regra. Nós vivemos a palavra de Deus, procuramos pregar aquilo que nós vivemos. Francisco de Assis diz: pregai, se necessário, usai as palavras. É isso que nós queremos viver, é isso que nós queremos estar realmente enraizado, viver com Cristo, permanecer em Cristo. João capítulo 15, versículo 5 vai falar: sem mim nada podeis fazer. E nós temos absoluta certeza disso, que é por Deus que nós avançamos, que é por Deus que nós militamos, que é por Deus que nós combatemos. A fraternidade combatente na fé, ela tem a passagem rema, aquela passagem ali que impulsiona o carisma da obra, é Efésios capítulo 6, a armadura do cristão. É assim que nós vemos no campo de batalha, no combate. Paulo, no final da sua vida, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, ele falou: combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. É isso que nós fazemos. Nós combatemos o bom combate e nós somos guardião da fé. Nós somos guardião da palavra. Nós somos guardião da tradição. Nós somos guardião da liturgia. Nós somos os filhos da igreja, filhos de Nossa Senhora, escravos de amor. Através das mãos de Nossa Senhora, somos escravos de Jesus Cristo.